Tarde Nacional, com Luciana Vale. Entrevista. Agora 3h47. Tarde Nacional convidou a doutora Alice Amaral, médica nutróloga, para conversar conosco sobre os alimentos que ajudam a controlar o diabetes ou mesmo evitar a doença. Doutora Alice, boa tarde. Boa tarde, Luciana. É um prazer muito grande estar falando com você e com o seu ouvinte da Rádio Nacional. Muito obrigada, o prazer é sempre nosso. Doutora Alice, eu conheço pessoas que têm diabetes e que querem uma treguinha assim, umas férias, no final de semana, mas infelizmente diabetes é uma doença que não dá tréguas. Uma vez seguindo a dieta, tem que segui-la sempre, não é isso? É verdade. Assim, o nosso corpo, as nossas células, principalmente o nosso pâncreas, não sabe que é final de semana, não sabe que é férias, não sabe que é dia santo, nem que é festa. Então, se você tem dificuldade em metabolizar o açúcar, você não pode descuidar da alimentação. A gente tem dois tipos de diabetes. E por que a gente está falando de diabetes hoje, Luciana? É porque no dia 7, na quinta-feira que passou, foi o Dia Mundial da Saúde. Sim. E esse ano eles dedicaram o Dia Mundial da Saúde ao diabetes. Sabe por quê? Porque nos últimos 35 anos, quadruplicou o número de diabéticos no mundo. Quer dizer, aumentou em 4 vezes o número de diabéticos no mundo. É uma verdadeira epidemia mundial. Não é só no Brasil, não é só aqui na nossa região, não. É a nível mundial. Então é importante que as pessoas elas tenham essa consciência que não é uma coisa simples, não é uma simples gripe, um simples resfriado que de um jeito ou de outro vai passar, não. O diabetes, se ele não for controlado, ele vai matar. E muitas vezes, Luciana, ela é uma doença silenciosa. Quando a pessoa ela vê, ela já se instalou e quando ela abre os olhos, as complicações já estão aí. É verdade. E a gente não pode dizer que o único vilão é o açúcar, não, né, doutora Alice? Não é só o açúcar o vilão. Que você comer e que fosse transformar em açúcar no seu organismo, em glicose. Então, assim, o arroz branco, a batata inglesa, a farinha branca, esses alimentos industrializados, o ketchup, esses molhos prontos, o refrigerante, tudo isso vai fazer com que você aumente a sobrecarga. Vamos explicar um pouquinho para o nosso ouvinte ele entender, porque a gente tem basicamente dois tipos de diabetes. Tem aquele diabético tipo 1, que é mais comum na criança e na adolescência. Esse o paciente ele não produz ou produz pouquíssima insulina. O que é a insulina, Luciana? É o hormônio que vai fazer com que a glicose ela entre no músculo e produza energia. Então, não produz ou produz pouquinho, aí tem que fazer injeção de insulina todo dia, às vezes várias vezes por dia, dá até tempo, ver aquelas crianças pequenininhas tendo que se picar, e aí tem que furar o dedinho para controlar a taxa de açúcar, para ver se está alto ou baixo. É um sofrimento. E o diabetes tipo 2, que é o diabetes que normalmente acontece na pessoa mais velha, no adulto, e antigamente só aparecia assim depois dos 40, 50 anos. Hoje não, hoje a gente já vemos pessoas jovenzinhas já tendo esse diabetes tipo 2. Nesse tipo, a pessoa ela produz insulina, mas a insulina ou ela é pouca, ou então ela não está exercendo essa função direitinho. O corpo ele cria o que a gente chama de uma resistência insulínica, se a insulina não está sendo eficaz. Nesse caso, em algumas vezes a gente tem que usar insulina também, mas na maioria não precisa, é só mesmo uma medicação oral. Mas a gente pode dizer que a tipo 1 é mais severa que a tipo 2? A tipo 1 é mais severa, as complicações são mais graves. Mas a tipo 2, se você não controlar, ela também você vai se tornar independente de insulina e vai ter tantas complicações quanto no tipo 1. E as complicações, algumas são reversíveis, mas outras, Luciana, elas são irreversíveis. Por exemplo, depois que a pessoa ficou cega por causa do diabetes, ela não volta a enxergar mais. Ela pode ter complicações renais e levar a uma falência dos rins, a uma insuficiência renal. E aí o rim não volta a funcionar e a pessoa tem que fazer diálise. É um sofrimento. Às vezes tem comprometimentos vasculares muito sérios, principalmente nos membros inferiores, levando à amputação. Depois que amputa, não tem jeito de colar outro membro ali não. Perdeu. Então é importante as pessoas terem consciência que o fundamental para controle do diabetes é a prevenção, né, para quem tem predisposição. E para quem já ficou diabético, é um controle alimentar. Né? Quem são as pessoas que têm essa predisposição? Se você tem alguém na família que é diabético, você tem uma chance grande de ser diabético. As mulheres que têm síndrome de ovário policístico também têm uma predisposição maior a ter diabetes. E as pessoas que estão acima do peso. Você
sabe que cada quilo extra, para cada 1 quilo a mais do peso, que seria o peso bom para você, o risco de você ter diabetes aumenta em 16%. Olha que coisa doida. Nossa, para cada quilo excedente? Para cada 1 quilo a mais do que seria o seu peso bom, você aumenta 16% a chance de você se tornar diabético. Nossa. Então, se você já tem essa predisposição genética, digamos assim, você tem que controlar a alimentação. Isso a gente já falou em outras situações, que depois de 2003, depois do projeto Genoma, a gente já sabe que genética não é destino, que se você cuidar bem do seu corpo, tem a famosa epigenética, é que vai determinar como é que você vai ser, como é que você vai viver pelos anos a serem vividos. Então, é fundamental o controle alimentar e a manutenção de um peso dentro do aceitável, digamos assim. A carne, ela tem alguma incidência direta? Não, a carne não estaria diretamente ligado ao desenvolvimento de diabetes, não. São mais os açúcares, tudo que vai se transformar em açúcar, né? Mais o carboidrato. A carne é do grupo das proteínas, então ela não estaria tão diretamente ligado assim, não. Seriam mais os carboidratos, principalmente o carboidrato com índice glicêmico alto, digamos assim. Porque tem carboidratos que tem um índice glicêmico mais baixo, como é a batata doce, que não vai interferir tanto. Inclusive, quem é diabético pode e deve comer, né? Batata doce, isso é bem interessante. Tem alimentos que ajudam também nesse controle do açúcar, como é o caso do gengibre, o caso da canela, a pimenta, que a gente já falou em outras vezes, o alho, a biomassa da banana verde, tem receitas fantásticas que você pode fazer usando a biomassa da banana verde, o inhame, que a gente falou sobre ele há umas semanas atrás, alimentos ricos em ômega 3, como o azeite, lembrando que o azeite tem que ser extra virgem, você tem que comprar ele numa embalagem de vidro escuro, e tem que ter uma acidez baixa, abaixo de 0,5, né? Salmão, sardinha ela é fantástica, ela é muito rica em ômega 3, principalmente a cabeça, tá, Luciana? E eu oriento meus pacientes a fazer uma farinha com a cabeça. Você corta a cabeça e coloca no forno para assar, depois você torra e moe, né? Vira uma farinha muito rica em ômega 3, porque às vezes é difícil você encontrar um ômega 3 de boa qualidade, e quando encontra ele é muito caro. E hoje em dia o ômega 3 ele pode estar contaminado com mercúrio, é muito comum. E desse jeito você garante um ômega 3 de qualidade e um custo muito baixo. Então pega a sardinha, corta a cabeça, põe no forno, assa, moe, e aquela farinha você vai usando no dia a dia, assim, em cima do feijão, igual você usa uma farinha comum. Sim, sim. Agora me lembro também, doutora Alice, de pessoas que eu conhecia que radicalizavam também, ficavam horas sem comer, tendo diabetes. Não pode, né? Não pode, porque senão você vai sobrecarregar seu organismo, você vai ter uma queda da sua taxa de açúcar no sangue, uma hipoglicemia, e você corre o risco até de desmaiar e passar mal. Isso não é interessante, não. É importante você manter o seu organismo nutrido, alimentado. Você tem que dar pequenas porções, não é bom também comer muito de uma vez, porque você está sobrecarregando esse seu sistema digestório. Então, fazer várias pequenas refeições durante o dia para manter a taxa de açúcar aceitável e não trazer maiores complicações para o seu organismo. Também não pode comer qualquer tipo de fruta. Tem algumas frutas que seriam contraindicadas, mas, de modo geral, hoje em dia eu já não proíbo fruta para o meu paciente diabético, não. Se ele conseguir cortar os açúcares, açúcar refinado, cristal, mascavo, adoçante, nos Estados Unidos, Harvard lançou um estudo há algum tempo atrás, mostrando que alguns tipos de adoçante, eles até favorecem o aparecimento de diabetes e até aumenta a incidência de obesidade. Então, hoje em dia, eu já não indico mais adoçante para o meu paciente, eu prefiro que ele faça uso de tudo assim in natura. Os refrigerantes, né, são substâncias que não deveriam existir, é o pior alimento, se é que a gente pode chamar esse alimento, o pior alimento que existe. Lembrando que os sucos industrializados, esses sucos de caixinha, esses sucos de latinha, são iguaizinhos refrigerantes. E às vezes o suco, ele é, sei lá, suco de pêssego. O pêssego não passou nem perto, né? Então, é tudo, o sabor é dado artificialmente. Então, nada de suco industrializado, nada de refrigerante. Bebida alcoólica sempre com muita moderação. A bebida alcoólica que eu acho interessante se usar, mas com muito controle, principalmente para quem é diabético, é o vinho tinto seco de boa qualidade. As outras não são interessantes, como é o caso do uísque e a cerveja, porque tem glúten, e o glúten ainda vai piorar mais ainda esse quadro, né? E os alimentos industrializados, de modo geral, que muitos deles, mesmo que no final tenham um paladar salgado,
eles levam açúcar na sua composição. Olha que coisa doida. É verdade, para balancear alguma coisa, né? É Ô, doutora Alice, a gente falou aqui das pessoas com excesso de peso, mas os magrinhos têm que ficar atentos também, né? Ah, sim, os magrinhos também. É comum o diabetes acometer pessoas magras. Não é o fato de estar gordo ou magro que vai determinar se a pessoa está magra e ela não está saudável, ela está desnutrida, ela pode estar sarcopênica. A obesidade é a ponta do iceberg, que vai predispor o aparecimento de outras patologias. Mas não é só a obesidade que é o fator, embora seja o principal, não é o único fator desencadeador de diabetes. Doutora Alice, bom, recuperando as informações, o gengibre, a canela, a pimenta, temperando, né, eu acho que massas ou a comida do dia a dia são o ideal na prevenção do diabetes e, obviamente, a retirada do glúten, a retirada de qualquer açúcar ou alimento que possa ser transformado em açúcar, atividade física, obviamente, enfim, uma atenção redobrada aí para uma alimentação saudável, longe dos industrializados. Talvez seja essa a receita básica para os nossos ouvintes. Essa é a receita básica, é o que a gente vem falando aqui em outros programas, Luciana, que quem não investe tempo cuidando da alimentação, vai perder tempo tratando doença. A gente tem que escolher como é que a gente quer gastar o nosso tempo. Verdade, agora falou tudo. Doutora Alice Amaral, muitíssimo obrigada pela sabedoria despejada para os nossos ouvintes aqui toda segunda-feira. Uma boa semana, um grande abraço. Eu que agradeço, é sempre um prazer muito grande falar com você e com seus inúmeros ouvintes. Uma semana de muita paz, muita luz. Um beijo para todos. Um beijo, muito obrigada.